um prazer para nós estar dando continuidade a esse projeto que é o Hackathon, que começou há um ano atrás, exatamente há um ano atrás, no FESTEMP, que foi o Festival de Empreendedorismo que a gente realizou no AMB o ano passado, graças ao apoio tanto do nosso presidente licenciado Paulo Scaff, quanto do atual do Benjamin Steinbrück, que nos apoia essas iniciativas nossas aqui do CJE e dão todo o suporte para que a gente possa realizá-las. Então, estamos dando continuidade ao projeto do Hackathon. Queria só lembrar que na próxima quinta-feira, depois de amanhã, nós vamos fazer a reunião ordinária aqui do CJE. O nosso convidado vai ser o João Apolinário, da Polishop. Vai ser uma palestra muito bacana com ele. Então, quem quiser, quem puder participar junto conosco aqui, vai ser no 15º andar, estão todos convidados, tá? Eu vou, para a gente agilizar aqui, né, Cris? Vou passar já a palavra para o Cristiano Miano, ele vai contar um pouco do segundo Hackathon e a gente já dá andamento aqui para o evento, em função do horário que já está um pouco adiantado. Boa noite, obrigado pela presença de todos, obrigado por todos os presentes aqui na mesa, por dar essa oportunidade para a gente alcançar esse conhecimento. Bom, basicamente, o evento de hoje, a gente chama ele carinhosamente de Esquenta do Hackathon. A gente está criando a nossa terceira edição do Hackathon do CJE-Fiesp, que é um hackathon com um foco um pouquinho diferente. O nosso objetivo é trazer não só desenvolvedores, mas sim inovadores, como a gente gosta de chamar. Então, é um público multidisciplinar. A gente tenta criar os grupos com uma multidisciplinaridade para criar não só soluções de software ou hardware, mas soluções de negócio, né? Até algumas das coisas criadas no primeiro e no segundo hackathon viraram produtos. Então, o que eu gostaria para a gente poder lembrar aqui é que as inscrições para o hackathon já estão abertas. O site foi liberado ontem. Então, acho que eu gostaria que todos vocês participassem. É uma experiência bem legal. Está aberto, tem que entrar lá. As vagas são limitadas. A gente tem até o dia 17 para fazer as inscrições, mas eu acredito que antes desse dia a gente vai alcançar a capacidade total. Então, se tiver alguém interessado, dá uma voada depois desse evento e se cadastra. Eu queria mostrar um vídeo sobre o nosso segundo hackathon, aí vai ilustrar para as pessoas que não participaram nem do hackathon, nem do último esquenta, do que a gente está falando. Dá para a gente passar o vídeo? 125 participantes, entre programadores, desenvolvedores e designers, se reuniram na segunda edição do Hackathon, uma iniciativa do Comitê de Jovens Empreendedores da Fiesp. Mas se você não tem ideia do que é Hackathon, pode ficar tranquilo que a partir de agora a gente te mostra tudo o que aconteceu por aqui. O Hackathon, como a própria palavra diz, ele é uma maratona de hackers, né, onde os programadores se reúnem com o objetivo de criar alguma coisa em benefício da sociedade, como é o caso hoje do nosso segundo Hackathon. Hoje começou às 10 horas da manhã com 3 temas: segurança, saúde e educação, onde eles vão unir o conhecimento de cada um deles dentro de cada grupo de 5 pessoas cada, para criar um aplicativo que concorrerá ao prêmio que vai ser amanhã. Ou seja, eles vão virar a noite inteira programando e amanhã ao meio-dia será a grande final. A gente quer aproveitar a praticidade do que a gente tem aqui do mobile, todo mundo hoje tem acesso a uma plataforma mobile, para a gente conseguir gerar informação e consolidar essa informação e entregar para que o governo consiga fazer um big data disso e aproveitar isso em função da própria sociedade. Pouco tempo, é muita coisa para ser feita, então a gente dividiu mesmo por habilidades e competências. Eu, por exemplo, estou trabalhando nessa área de marketing para a gente dividir e otimizando e depois passar pelo crivo final deles, e aí a gente vai aprimorando todo o trabalho. É uma experiência assim incrível, porque o network, as pessoas que você conhece, isso é o que acho que instiga mais, né? Essa ideia de ser insano, de, você criar tudo ali, conhecer a galera hoje, criar uma empresa hoje, montar um aplicativo hoje, um projeto hoje que você vai vender amanhã. Então, essa é o que motiva, que instiga mais. Eu acho que um evento desse, ele tem uma grande propriedade que a gente conseguir saber para onde que o jovem está imaginando que esse país está indo. E o nosso papel aqui é simplesmente de dar alguns dados, dar algumas reflexões para eles.
Olha, se você é um heavy user, como se diz, de aplicativos para pedir táxi pelo celular, você tem que agradecer a esse cara aqui, ó. Thales Gomes, 27 anos, o criador do Easy Taxi. Eu queria saber primeiro, Thales, se você teve essa ideia de uma necessidade sua mesmo. Você é um usuário de táxi? Eu sou um usuário de táxi, eu tive essa ideia porque eu queria resolver um câncer da sociedade, que é tirar mais carros das ruas. Primeiro eu tive a ideia de fazer um aplicativo de ônibus, só que eu validei que isso não iria funcionar da forma que funciona o táxi. E numa noite, num campeonato de startup que eu estava parecido com isso aqui, eu precisei chamar um táxi e não consegui. Eu pensei, por que não usar a geolocalização para conseguir um táxi? E foi assim que tudo começou. A gente decidiu aqui que a maioria do pessoal aqui não vai dormir, vamos noite adentro aí. Uma barraca que tá ali não vai servir muito pra nada. Só pra gente levar pra casa mesmo, né? Consegue adiantar um pouco pra gente do que vai sair do trabalho de vocês aqui? Ah, isso é surpresa, só amanhã mesmo. Os trabalhos não param aqui no Hackathon, porque até amanhã, às 10 horas da manhã em ponto, todos os projetos precisam ser entregues para avaliação do júri. E aí a gente vai conhecer os 3 vencedores em cada uma das categorias, né? Educação, saúde e segurança. Agora a grande dúvida que fica é, será que eles vão conseguir entregar tudo em tão pouco tempo? É o que a gente vai ver agora. Chegou a hora de conhecer os vencedores do segundo Hackathon. Quem serão os melhores na categoria Saúde, Educação e Segurança? Vem com a gente que eu te conto. O grupo vencedor na área de saúde trouxe o aplicativo Herói, que incentiva a doação de sangue. A gente queria gerar um impacto social que possa salvar vidas, porque a gente percebe hoje que um ato simples, que é a doação de sangue, é fácil de fazer. Está do lado, às vezes, da nossa casa, a gente não sabe como fazer isso. Então, a gente uniu essa tecnologia para fazer esse tipo de aplicativo que ajuda a salvar vidas. Na categoria Educação, destaque para o projeto Vem Bilu, que aproxima pessoas com interesses comuns para que elas possam estudar em grupo. A gente viu que as pessoas querem estudar com alguém, assim, a gente mesmo sente falta disso. Então, a gente resolveu aplicar uma coisa que a gente gostaria de ter. A gente apostou na ideia, todo mundo batalhou. Foram 24 horas e valeu a pena. E na categoria Segurança, o trabalho escolhido pelos jurados inclui um sistema capaz de acionar a polícia em caso de emergência com apenas um clique. Que solucione um problema de criminalidade onde você possa clicar num botão e acionar o sistema da polícia. Tiveram muitas ideias muito legais, desde a organização do evento, acho que foi das melhores que eu já vi aqui no Brasil. E as ideias sempre surpreendem, né? Eu vi vários projetos com o objetivo de mudar o nosso mundo, né? De causar um impacto para a sociedade muito grande, e isso é muito legal. Com a conquista, eles carimbaram o passaporte para o Acelera Startup, que acontece nos dias 7 e 8 de maio, também na Fiesp. Durante o evento, projetos inovadores passarão por 2 dias de mentoria e workshop. Os 10 melhores vão ter a chance de apresentar seu negócio a uma banca de grandes investidores anjo do país. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a presença do Ângelo Egídio, que é o CIO da Renault para Latin America, é o Chief Information Officer, e ele vai contar um pouquinho para a gente sobre o panorama do mercado, né, e o futuro, até o presente também, dos carros conectados. Por favor, Ângelo. Tira isso daqui. Posso tirar isso aqui para falar em pé? Pode, fica à vontade. Alô. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite hoje. Acho que é uma honra para a Renault. Bom, eu sou o Ângelo Fígaro, eu sou diretor de informática da Renault para a América Latina, como foi apresentado. E hoje o objetivo é falar um pouquinho rapidamente da Renault, o mercado automobilístico de forma geral, como é que a gente está vendo o futuro, falar um pouquinho do carro autônomo, dos carros conectados e a revolução digital que nos assombra, né, dia a dia, né, dos nossos dias. Bom, eu vou começar rapidamente com um videozinho, não é um vídeo institucional, mas é um vídeo bem legal que foi feito pelo pessoal do marketing, que fala um pouco da Renault e da Nissan, porque não sei se vocês sabem, mas a Renault e a Nissan são primo-irmãos, né? Então, a Renault comprou a Nissan já faz alguns anos, então toda a parte de estrutura a gente usa das duas marcas, né? Tem a Infiniti, tem a Samsung Motors, também lá na Coreia, que também faz parte do grupo, né? A Lada, também na Romênia.
Então, vou passar um videozinho rápido. Bom, esse vídeo bem legal, infelizmente não são todos esses produtos que estão aqui para nós ainda, né? Então esperamos que um dia a gente tenha uma parte deles, a gente vai ficar bastante feliz. Bom, vou falar um pouquinho da Renault. Então a visão da Renault é ser uma empresa inovadora, próxima das pessoas, que ofereça mobilidade sustentável e acessível a todos, né? A Renault do Brasil está localizada em São José dos Pinhais, em Curitiba, né? Nós temos 6.500 colaboradores e fabricamos lá mais de 250 mil carros. Tem uma empresa de motores, produzimos carros da Nissan também lá. E a Nissan abriu uma fábrica agora em abril, no Rio, em Resende, também, que no futuro irá produzir também veículos da Renault. Bom, o mercado automobilístico, este ano, ele está sofrendo, ou seja, depois de 10 anos de crescimento contínuo, esse ano a gente sofreu uma queda de 13% na produção, que está afetando, de forma geral, o mercado, né, de todas as marcas, né, não só da Renault, mas para todas as marcas. Outro fato que também nos toca diretamente é a crise na Argentina, né? Então, a Renault, assim como outras marcas, também utilizam a capacidade instalada aqui no Brasil destinado à Argentina. Então, com a Argentina não conseguindo tirar dinheiro, dólar, de lá, automaticamente afeta a troca dos dois países, o que, de alguma forma, penaliza ou faz com que o custo unitário dos carros aumente, né? Bom, mas, de alguma forma, o futuro é ainda bastante promissor se a gente olha um pouco o que aconteceu no redor do mundo, né? A projeção para 2020 é de a gente produzir ou de vender no mundo inteiro 100 milhões de carros, todas as marcas, né? O mercado. E em 2013, nós observamos 700 carros por 1.000 habitantes nos Estados Unidos, todas as fábricas, né? Agora, já no Brasil, nós temos 100 carros para 1.000 habitantes. Então, temos um potencial bastante grande, se a gente vê ali os BRICS, né? O Brasil, Índia, China. China, 50 carros para 1.000 habitantes. Na Índia, 20 carros para 1.000 habitantes. Então, temos um potencial ainda dormente e bastante grande, né? Se a gente analisa rapidamente o mercado da França, por exemplo. França, ele equivale para nós ao estado de Minas Gerais. Então, era como se o estado de Minas Gerais ele vendesse mais carros do que o Brasil inteiro hoje. Essa é a situação hoje da França, né? Não estou falando de Renault, estou falando de todas as marcas, né? Uma ideia de mercado.
Então, ou seja, nós temos um potencial aqui muito grande ainda no Brasil, por isso que, de forma geral, a indústria automobilística ainda está apostando forte aqui para nós, né? A indústria está em expansão, tecnologias novas lançando a todo tempo, mas, infelizmente, em termos de infraestrutura, ainda não estamos no nível que deveríamos estar, né? Então, o desafio para nós é saber como é que a gente consegue trazer um pouco dessa tecnologia que existe lá fora, dentro do nosso contexto, com as nossas infraestruturas, levando em conta o perfil do brasileiro, né, o perfil do latino-americano, trazendo inovações ou ideias que eles consigam comprar, ou seja, que eles pagam, né? A gente vai ver mais para frente na apresentação que carro conectado, por exemplo, é uma coisa que já está quase ficando batido na mídia, né? Mas, infelizmente, ainda é para um público premium, né? A gente vê Porsches, Audis, né? Alguns Nissans Infiniti lá em cima, que fazem de tudo, né? Você aperta um botão, ele detecta o tamanho da vaga, né? Se estaciona automaticamente, né? A Volvo, que envia dados diretamente, falando quando o airbag saiu, etc. Só que, infelizmente, toda essa conexão ela ainda está longe de ser acessível para, vamos dizer assim, uma grande parte dos brasileiros, né? Então, que é o grande desafio nosso. Quer dizer, como trazer tecnologia moderna, conexão, para um filão de categoria, vamos dizer assim, que eles paguem e que tenham interesse em fazer com que realmente aconteça, né? Os carros serão mais seguros, né? Ou seja, 93% dos acidentes, aqui foi uma pesquisa que foi feita por um organismo americano no mundo, 93% dos acidentes são atribuídos a erros humanos, né? E, infelizmente, são 6 milhões de acidentes por ano, né? E é a primeira razão de mortes dos jovens, né? 160 bilhões em custos. Isso é um fato. Os carros autônomos, né? A Renault ela não vê os carros autônomos como carro sem motorista, né? Principalmente agora a médio prazo. O carro autônomo vai existir, mas ainda nós temos vários anos, acho que, na nossa frente, né? A gente acredita que haverá cada vez mais uma menor interação do condutor com o veículo, onde ele vai poder, em algumas situações, em algumas estradas, em algumas situações, de forma geral, apertar sobre um botão e o carro automaticamente tomar o controle durante um tempo, né? Nós gastamos, em média, coloquei em média aqui, mas eu acho que deve ser muito mais, principalmente aqui em São Paulo, muito mais do que 1 hora por dia em nossos carros, né? E o grande desafio é como é que eu posso fazer com que esse tempo que eu estou dentro do carro, simplesmente conduzindo, ele possa ser útil, né? O que eu posso fazer de útil nesse tempo que eu estou ali dirigindo, né? Um outro dado, uma outra pergunta que a gente se faz é a expectativa de vida nossa, cada vez mais está aumentando, né? Então, vamos dizer, a expectativa de vida de 100 anos, né? A maioria de nós deixa de dirigir aos 80 anos. Então, a gente tem um gap aí de 20 anos adicionais que, se a gente não souber como tratar, teremos um problema social, né? Então, quer dizer, frente a essa nova realidade, o carro autônomo pode ou não, em que situação, ser utilizado? Um grande ponto de interrogação, né? Veículos elétricos, a cada vez mais, começam a ser uma realidade, né? Então, ou seja, nós temos 100 mil carros vendidos no mundo em 2013, todas as marcas, né? Praticamente 99,8% são carros a combustão, né? E nós temos aí uma pequena parcela, 100 mil carros, que são carros elétricos hoje. O Nissan Leaf, ele é o carro mais vendido no mundo elétrico, nos dias de hoje. A Renault foi aqui no Brasil, ela que mais vende carros elétricos. A gente está falando de parcelas muito pequenas, a gente vendeu 200 carros no ano passado, né? Muitos deles para Itaipu, para grandes empresas de energia, que recebem um grande subsídio do governo para, de alguma forma, desenvolver tecnologia, né?
E dentro da aliança Renault-Nissan, nós temos 3 dos carros elétricos que mais são vendidos no mundo. E um outro fato relevante é que a cada dia, né, a sociedade ela dá menos espaço à poluição, né, principalmente nos grandes centros, né? Cada dia mais a gente, né, não tolera a poluição, né? Então, o desafio de credibilidade, competitividade e autonomia. Hoje, a autonomia do carro elétrico ela ainda tem que melhorar bastante, né? Ou seja, um carro elétrico hoje, desses que vocês estão vendo na tela, ele tem uma autonomia de 180 km, mais ou menos, né? Continuando, os desafios do carro conectado no Brasil. Primeiro ponto é infraestrutura, né? Infelizmente, a infraestrutura é um dos grandes gaps do nosso país, né? Em termos de rede e tecnologia. Legislação, estamos começando ainda, legislação, muitas perguntas sobre a proteção da informação individual, quanto dos dados do veículo, para que se eles chegarem em mãos erradas, etc., o que pode ser feito. Então, ainda existe uma regulamentação que tem que ser, de alguma forma, resolvida. Custos e desenvolvimento de solução ainda muito altos, né? Ou seja, para deixá-la acessível, nem sempre é fácil. Tecnologia existe, né? Muitas delas existem, mas a hora que eu começo a falar assim, dentro da nossa realidade Brasil, no caso da Renault, se eu estou falando de Sandero, de Duster, de Logan, o que eu consigo colocar e que o cliente final compre? Eu consigo colocar um super, hiper, né, mecanismo dentro do carro, mas que a hora que eu vou industrializá-lo aqui, infelizmente, eu não vou ter comprador, né? Como é que eu consigo associar tecnologia, usabilidade e que ela seja affordable, né? Que ela seja comprável, né? Entre que o cliente compre, esteja disposto a colocar na mesa, né? E que seja realmente um fator diferencial, um fator realmente de compra. Uma outra dúvida que a gente tem é, ok, com esse contexto de conectividade, como é que a gente faz com os carros antigos? Né? Será que a gente pensa numa solução, imaginamos alguma coisa para que o carro antigo ele possa entrar dentro da era dos carros conectados? Interrogação. Bom, uma série de pesquisas estão sendo feitas, né, a nível mundial, né? Isso aqui é uma das muitas, não dá para vocês lerem, nem eu. Aqui eu tenho o primeiro, aqui são as evoluções tecnológicas, aqui foi a revista Planeta, em maio deste ano, que fez essa pesquisa, que 84% da população gostariam de ter um sensor que estacionasse, que identificasse o tamanho do estacionamento para saber se o carro cabe lá dentro. 81% que o carro estacionasse sozinho. Bom, isso já existe, né? 76% que tivessem alerta de colisão, né? Que o carro automaticamente freasse ou não evitasse, de alguma forma, a colisão. 74% gostariam de poder navegar na internet. E aí eu começo a olhar um pouco essa parte mais de futuro. 79% gostariam que o carro desse a possibilidade de proporcionar ao seu condutor a visão noturna. 75% que tivesse uma caixa preta. 72% que pudesse fazer e-mails ao dirigir. Que tivesse câmera para evitar acidentes. Ou seja, muitas dessas tecnologias elas já existem, como eu falei hoje, né? E são desejos, vamos dizer assim, de muitas pessoas. Isso aqui é uma outra matéria que eu peguei no Estadão também, recente, acho que foi em março, de tecnologias que, de alguma forma, já existem, né? Conexão de smartphone e tablet, dentro controle de tráfego, porta automática, rastreador familiar, SIM card, acesso à internet. E aqui o que está por vir, né? Hotspot, que o carro sirva de um hotspot, o sistema operacional próprio, câmera para detectar
semáforos, que se comunicasse com semáforos, identificar os pedestres e obstáculos, monitoramento interno, sensores que serão capazes de registrar pertences que foram esquecidos dentro do carro e notificar o seu dono, armazenamento, etc. e tal. Então, aqui são várias informações que a gente recuperou também dentro do Estadão. Bom, hoje a Renault tem essas 3 plataformas disponíveis, né? A primeira delas é o MediaNav, que é uma solução proprietária, hoje, de um dos fornecedores nossos, né? Que essa solução a gente encontra no Duster, no Sandero. O R-Link, que é uma plataforma aberta, tem SDK e etc. e tal, mas não vai chegar tão cedo aqui no Brasil. O que está escrito aí? 5 minutos. E eu tenho o War & Go, né, que é uma versão que vai sair no Twingo. Agora, o nosso desafio é, esqueçam isso, imaginem que o carro tenha uma tela, eu tenho captores dentro do carro que são capazes de ler mais ou menos 40 tipos de informações distintas e a gente tem o celular do proprietário. Com essas variáveis, o que a gente pode fazer? O que pode ser útil para a humanidade? O que pode fazer com que o carro possa diferenciar o carro A do carro B? Né? O que vocês imaginam nesse sentido? Bom, indo para a parte final, a gente está em cima de uma revolução digital, né? Aqui tenho algumas figuras um tanto engraçadas que nos fazem pensar, né? Então, aqui eu tenho uma pessoa discutindo estratégia com robôs. Aqui eu tenho um aperto de mão biônico, né, com uma série de informações e uma transfusão de sangue. Aí, Neto. Bom, a gente está entrando numa nova era, né? A gente pode dizer que estávamos numa era da internet, né? Até por volta aqui dos anos 90 até 2010. Depois entramos na era do e-business, né? Onde pessoas conectando com business. Aqui antes era consumo de conteúdo. E agora, né, dos anos 2010 agora até 2030, a gente está falando muito de um tema que o Jacques vai desenvolver daqui a pouquinho, essa internet das coisas. Pessoas fazendo negócio através de coisas, ou pessoas se conectando a coisas para fazerem negócios, né? E assim, a imaginação é o limite. Então, ou seja, a gente está vivendo numa nova era onde tudo poderá estar na internet. Então, a gente tem a internet das pessoas. Um exemplo disso é 1,11 bilhões de pessoas hoje no Facebook, em março. Internet das coisas. O prognóstico do Gartner nos diz que 25 bilhões de coisas estarão na internet até 2020. A internet da informação, ou seja, 30 trilhões de páginas web, a gente já encontra no Google, no Index, né, em 2013. E o internet dos locais. Então, 3 bilhões de check-ins foram feitas no Foursquare em 2013. Né? E se faz sentido comercialmente, socialmente e mesmo pessoalmente, deve ter alguém, vamos dizer assim, fazendo negócios com toda essa história. Os custos dos nossos componentes, ou dos componentes e sensores, de alguma forma, eles não param de cair. Acho que o Jacques vai desenvolver um pouco também daqui a pouco, mas aqui eu tenho um transmissor wireless, um captor aqui de fotografia, um acelerômetro, um microfone, um GPS. E aqui a gente está falando por volta de $1. Né? Grande parte deles estão aqui por volta de $1. Então, ou seja, eu consigo, de alguma forma, popular objetos, até então inanimados, com sensores, desde que ele tenha um sentido para algum negócio. Né? Então, ou seja, o que antes era uma coisa impensável, agora a gente já está falando de coisas com custos mais baixos. Né? Isso aqui, 2012, 2016.
E aí, para ir finalizando, ou seja, não há solução hoje já empacotada, né? A gente tem a possibilidade, né, com a ajuda de vocês, com a ajuda de empresas, startups, etc. e tal, inventar, montar, compor uma solução que tenha sentido. A arquitetura padrão será muito provavelmente baseada em mobile, né, e cloud, que são tendências de forma geral. Os clientes vão fornecer os seus dados somente se soubermos mostrar para eles o que ele ganha com isso. Já estou terminando. O que ele ganha com isso e a gente, de alguma forma, demonstrar que ele disponibilizando seus dados, confiando na solução, ou etc. e tal, né? Nós, muito mais do que hoje, por exemplo, os europeus, que são muito resistentes a compartilhar qualquer tipo de informação. Bom, e essa revolução digital que a gente está vivendo, ela é uma excelente oportunidade, será fantástica para pessoas e empresas que souberem, de alguma forma, unir os pontos, conectar coisas, tecnologias, de alguma forma, desenvolvendo um business por trás. Então, é a nossa função, nós, enquanto tecnologia da informação, em inventar, propor, né, sair do quadrado, da caixinha, e ver o que faz sentido, né? O que faz sentido para a sociedade, o que pode fazer sentido para nós, o que pode fazer com que um comprador A ele compre o seu produto em vez de comprar o da concorrência, né? Quais são vamos dizer assim, os principais motivadores que possam levá-lo aí para uma escolha A, B ou C, né? Então, acho que a grande mensagem que eu tenho para vocês acho que é a revolução digital com sensores cada vez mais acessíveis, que, de alguma forma, podem ter relevância no dia a dia nosso, né? É isso. Obrigado. Ângelo, muito obrigado. Eu acho que deu um panorama bem interessante aí para o pessoal que quiser desenvolver soluções para o carro conectado. Eu não sei se eu posso divulgar, mas eu acho que a gente vai ter uma premiação bastante interessante para as pessoas que trabalharem na solução dos carros. Então, mais uma vez, a gente agradece o apoio da Renault nisso. Para a gente é muito legal poder trazer essa oportunidade de visão para os participantes do Hackathon. Aí, dando continuidade, bom, só para deixar claro, no final a gente abre para algumas perguntas, o tempinho que sobrar para a gente. Então, todo mundo junto. Pode ser assim? Tá ótimo. Então, agora eu vou convidar o Fábio Croitor. Ele é o diretor de Media Solution para a América Latina da Samsung Electronics. Bom, o mundo está mudando, né? Vocês perceberam no vídeo, vocês perceberam na apresentação do meu colega, né? O mundo está mudando. Então, a gente vê a eleição do Papa em 2005, a eleição do Papa em 2013. Olha a diferença, né? Hoje você vai num show, no estádio, ou num jogo de futebol, que seja, o celular tomou o lugar do isqueiro, né? Da lanterninha. A gente está mudando a forma também como a gente se localiza. A gente, antigamente, né? Numa viagem, no trânsito, abria um mapa para tentar achar onde estava, tentar achar uma solução. Hoje em dia a gente recorre a Google Maps, Waze, etc. Eu mesmo estava aqui parado na Rebouças 1 hora vindo para cá, e o meu colega lá, Eduardo Conejo, da Samsung, a gente consultando o Waze, apesar de ser uma curva, né, para chegar na Alameda Santos, estamos aqui parados, vamos olhar o que o Waze nos sugere, né? Então o mundo está muito conveniente. A gente está mudando a forma como a gente encara coisas simples. Um caminho que você já conhece, você vai lá e fala, deixa eu ver o que o software me diz. A gente está mudando também a forma como a gente sente o esporte, como a gente acompanha o esporte. Não só na questão do digital, né? A TV está ficando cada vez mais bonita, mais nítida, maior resolução, mas também a interação, né? Hoje em dia você manda uma mensagem para o Galvão Bueno, o cara comenta teu Twitter, você fala com o radialista que está transmitindo o jogo. Então, o mundo está ficando mais próximo, né? O esporte está ficando mais próximo do espectador também. A gente está mudando a forma como a gente paga nossas contas,
né? A gente é da época do talão de cheque, cartão de crédito, e agora cada vez mais próximo do celular como meio de pagamento. Está mudando a forma também, principalmente, de consumir conteúdos digitais, né? Antigamente, todo mundo em frente à TV vendo um programa só. Hoje em dia, é até fácil manter uma família concentrada num único assunto. Cada um com o seu dispositivo no colo e tentando se concentrar, né, na sua própria vida. Aquela maldita coisa do restaurante, você sai com alguém e todo mundo... Primeira coisa quando senta no restaurante é perguntar se tem Wi-Fi, né? Então, isso tá... A tecnologia é perigosa, ela meio que desune as pessoas também, é muito perigoso. Mas é um mundo como é hoje, né? Então, o futuro ele não é apenas hardware, né? Fazendo a ponte com o que eu falei no início, antes do vídeo, que eu trabalho numa manufatura coreana que está se tornando algo mais do que isso. O mundo não é só hardware. Então, hoje, nessa balança, a gente tem uma integração do hardware com software, com serviços, cada vez mais serviços. É bacana ver o vídeo da Fiesp, do Hackathon. Você vê a turma engajada em criar serviços aparentemente simples, mas de um uso, de uma utilidade para a comunidade gigante, né? A questão da polícia e tal. Hoje está às mãos de todo mundo soluções simples de tornar a vida das pessoas mais fácil. Qual que é a filosofia da Samsung, né, por trás de tudo isso? O que eu contei até agora não é novidade para ninguém, né? A Samsung ela tem a filosofia de dedicar seus recursos humanos e sua tecnologia para criar produtos e serviços superiores para contribuir para a sociedade. No vídeo que a gente acabou de ver, vocês podem notar que fala-se muito inovação, desenvolvimento, né? Essas palavras bonitas, corporativas, mas o que a gente mais vê lá são pessoas. Então, da mesma forma que o espectador está se aproximando do jogo, o consumidor está se aproximando da polícia, né? A gente vê as empresas se aproximando da sociedade. Nesse mundo digital, a empresa ela cada vez mais precisa da sociedade. Uma empresa digital ou que trabalha com conteúdo, ela precisa de uma comunidade de desenvolvedores. Ela precisa estar próxima de quem consome e de quem desenvolve. Sozinhas, as empresas não conseguem mais caminhar nessa nova era que a gente está vendo. A Samsung ela investe anualmente, isso daqui é um número mundial, né, saiu até sobreposto ali, 13 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento. Mais ou menos 6% das receitas da Samsung no mundo. Então, não adianta ficar parado. Nesse mercado de tecnologia, quando você acha que você já chegou no topo, né, chegou na liderança, vem alguém te perseguindo, né? Vem uma empresa coreana, uma chinesa, uma europeia. Não há espaço para ninguém descansar. Então, a Samsung ela dedica 25% do seu quadro de funcionários, mundialmente falando, à pesquisa e desenvolvimento. A Samsung tem 5.000 PhDs, né, em toda a Samsung. Ela tem mais PhDs do que qualquer universidade coreana, sem contar as brasileiras, né? Não vou nem comparar. Mas e não é só a Samsung. Eu estou falando de Samsung porque eu venho da Samsung, mas as empresas estão nessa ânsia de cada vez mais buscar inovação, procurar as melhores cabeças, se aproximar das melhores cabeças, estabelecer convênios com universidades, com startups, porque a briga ela passou para esse patamar, né? A briga já não é mais por produção, por capacidade produtiva, né? por design apenas, mas por conteúdo, por inovação contínua. Bom, como é que a Samsung despertou para isso? Falando agora de conteúdo. Ela criou o Media Solution Center, né? E ali eu marquei no mapa o Media Solution Center América Latina, né? que é a minha área. Então, a Samsung criou o Media Solution Center para quê? Para se fortalecer no ecossistema, fortalecer o seu ecossistema através de conteúdos e serviços. O que eu chamo de ecossistema? Cada vez mais as pessoas têm um celular, ou 2 celulares, um tablet, uma TV, né? Daqui a pouco a geladeira vai começar a conversar com a gente em pouquíssimo tempo. As empresas de tecnologia, elas cada vez mais querem criar um ecossistema do qual o consumidor não consiga escapar. Ele vincule sua vida àquilo. Então, nesses devices todos que eu citei, você tem sua música, você tem seu vídeo, você mantém tudo na nuvem, você tem as fotos da sua família. Então, a Samsung, essa indústria de tecnologia, está cada vez mais querendo criar um ecossistema. Desligados, os equipamentos são todos iguais. Você vai numa loja eu venho de uma operadora de celular, mas qualquer loja de tecnologia hoje em dia,
Os aparelhos desligados ali na prateleira são idênticos, né? Os tablets são iguais, os celulares são iguais, até ligados hoje em dia eles são muito parecidos. A tecnologia está chegando num nível que a inovação começa a parecer supérflua, né? O que as empresas lançam ano após ano começa a ir para o campo do supérfluo. Então, como você ter fidelização de clientes num ambiente competitivo como esse, criando o ecossistema, mantendo o cliente dentro desse ecossistema? Então, o Media Solution Center também foi criado para a gente ter parcerias regionais, né, América Latina, e locais para conteúdos, né? Conseguir se aliar a desenvolvedores locais, grandes ou pequenos, para oferecer conteúdo para os nossos clientes. E, com isso, estabelecer uma maior proximidade com essa comunidade de desenvolvedores. O projeto importante aqui do Media Solution Center para o Brasil chama-se Ocean, né? O que é o Ocean? A Samsung criou o Ocean porque duas das grandes forças da Samsung são inovação e capacitação. Isso vem até do DNA do povo coreano, o DNA da indústria coreana. Capacitação, treinamento, inovação, inovação. Então, a gente criou o Ocean. O que é o Ocean? São 2 centros de capacitação apartados do escritório da Samsung, né? Eles estão em prédios diferentes, um aqui em São Paulo, outro em Manaus, dedicados à capacitação de desenvolvedores de conteúdo, né? Então, essa turma aí do Hackathon que a gente viu no vídeo, e também dedicados a estudantes, né? Estudantes de tecnologia, estudantes de computação. Então, são centros dedicados da Samsung para a capacitação dessa turma, né? Oferecer conteúdo complementar ao currículo acadêmico. Então, não é uma extensão da sala de aula, um complemento à sala de aula, e introduzir temas relacionados a negócios e empreendedorismo. O que a gente busca com isso? Soluções inovadoras para os usuários da Samsung. Então, no futuro, a gente espera desfrutar do Ocean para a própria Samsung, né? E para o usuário do celular, do tablet da Samsung, né? Ele começar a usar algo que foi desenvolvido por um parceiro, uma startup pequena de estudantes da Samsung, que começa a ser usado por quem tem uma TV, por quem tem um tablet, por quem tem um aparelho celular. Ixi, bagunçou o formato aqui, né? Ele distorceu o fluxo que a gente tinha desenhado, mas tudo bem. Quais são as motivações, então, para o Ocean, né? Para a Samsung, deixa eu achar agora onde estão os bullets da Samsung, ali. Ser reconhecida nessa comunidade de desenvolvedores. Então, como eu disse, essa mudança da Samsung, de ser apenas uma fabricante de equipamentos para ser uma empresa de conteúdo também, o Ocean é um caminho que a gente encontrou, ser reconhecido nessa comunidade, né? O pessoal começar a desenvolver coisa para devices da Samsung. Conhecimento da marca, as pessoas conhecerem cada vez mais a marca Samsung e aumentar a venda de produtos e conteúdos. Os estudantes, o que eles buscam, né? O que eles podem ter de resultado, de interessante dessa dedicação da Samsung para o Ocean? Uma exposição profissional, né, para o começo de carreira, a oportunidade de desenvolver algo para uma empresa grande, a oportunidade de se capacitar, se diferenciar no mercado, e também para os desenvolvedores, né, o pessoal mais maduro que já está desenvolvendo aplicativos, ter novos canais para divulgação, se associar a uma empresa representativa nesse mercado e ter capacidade de ter oportunidade de treinamento também. Então, o Brasil ele é o primeiro país a receber o Ocean depois da Coreia do Sul. A Samsung, no mundo inteiro, ela nunca implementou esse centro de capacitação. Nós somos pioneiros nisso, além da Coreia, que é a matriz da nossa empresa. É uma infraestrutura preparada para isso, 100% gratuita. Os 2 centros são dedicados com salas, laboratórios, a área de fácil acesso, né? Aqui em São Paulo ele está na Faria Lima, perto do Largo da Batata. E desde que a gente abriu o primeiro Ocean na Faria Lima, a gente já teve mais de quase 4.000 pessoas frequentando o centro. A gente tem convênios com universidades, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, a gente já teve muita gente conhecendo um pouco daquilo, aprendendo sobre Android, aprendendo sobre User Experience, aprendendo sobre as ferramentas da Samsung para desenvolvimento. Então, é uma coisa muito bacana, muito inovadora para essa comunidade da qual a gente quer se aproximar cada vez mais. São instrutores da própria empresa, são parceiros também que a nossa empresa tem
no mercado de tecnologia, eles ministram esses treinamentos, essa capacitação. São cursos livres ou intensivos. Os livres são sessões pequenas, né, de uma carga horária reduzida. Os intensivos são programas maiores, semestrais. A grade curricular eu não vou entrar no detalhe, né, mas é só para vocês terem uma noção de como a gente está mergulhando num mundo muito além do equipamento, muito além do hardware, do metal, do plástico e do vidro, que compõem o nosso hardware, para se aproximar dessa comunidade, desses desenvolvedores, desses estudantes, e trabalhar junto para inovar, para progredir nesse mundo digital. Então, tem Tizen, que é uma nova tecnologia, um novo sistema operacional, games, né, TV. Então, é uma dedicação muito grande da empresa a disseminar essa tecnologia que ela detém, que ela conhece. Esse é o site, para quem estiver interessado depois, né, conhecer um pouco mais. Eu acho que tem tudo a ver com o tema, né, do Hackathon. Tablet, hoje em dia, é o assunto da moda. Todo mundo tem 1, 2 celulares, né, 200 chips, mas o mundo está começando a convergir para tablet. As pessoas estão começando a substituir cada vez mais notebook por tablet, televisão por tablet. O tablet passou a ser segunda tela da classe média há muito tempo já. Então, a gente está investindo muito no Ocean para desenvolver conteúdo para tablet. E também no futuro próximo, e já começou, o smartwatch, né, o relógio inteligente. E, como eu disse no começo, geladeira, fogão, tudo isso vai conversar com a gente no futuro bem próximo, não se assustem. E os carros também, né? As universidades parceiras, como eu citei. Os resultados até agora. Então, desde março, em São Paulo, a gente já passaram por lá 2.300 pessoas, os mais variados tópicos. Em Manaus, quase 1.000 pessoas em 2 meses. A gente vai mostrar mais um vídeo curto para encerrar. Então, a mensagem é basicamente: o mundo está mudando, né? As grandes empresas que a gente observava de longe estão mudando, estão inovando e, mais importante de tudo, estão se aproximando das pessoas, se aproximando de consumidores, se aproximando de desenvolvedores. Elas precisam se aproximar das pessoas, da comunidade, para gerar inovação. Inovação deixou de ser uma coisa de laboratório, inovação passou a ser trabalhar de mãos dadas com todo mundo que cerca uma grande empresa de tecnologia. Deixa eu passar um vídeo para encerrar. Muito obrigado. Quando eu participei da pesquisa, eu dei várias sugestões, né? Não sabia se ia acontecer ou não, se ia se concretizar, mas eu acho que foi até melhor do que eu esperava. Eu achei, assim, tá muito legal. O Ocean foi criado para ser um ambiente de descontração, diversão e, ao mesmo tempo, um ambiente de estudo. Então, não é nada congelado. Ele é um lugar que busca essa interação o tempo todo, ao mesmo tempo incentivando essa criatividade, incentivando a gente gostar do ambiente de estudo, enfim, a busca por novas respostas, por novos conceitos. O Ocean ele é um centro de treinamento e capacitação para desenvolvimento de soluções móveis, e o seu grande objetivo é criar, em torno da Samsung, um ecossistema de desenvolvedores que sejam capazes de utilizar as nossas ferramentas e desenvolver as soluções baseadas nos nossos hardwares. O nosso grande público-alvo são os estudantes universitários e desenvolvedores do setor de tecnologia. Os alunos estarão desenvolvendo aplicativos e soluções móveis em parceria com a própria Samsung e com parceiros, né? Empresas importantes do segmento de serviços e conteúdo. Então, serão oferecidos aos estudantes desafios reais. Então, eles poderão desenvolver aplicações com problemas reais do mercado. O Ocean oferece sessões abertas
Então, o interessado, o aluno interessado, o desenvolvedor pode se registrar através do portal oceanbrasil.com e ele seleciona um curso ou cursos do seu interesse em datas específicas e ele pode fazer o curso e, ao final, receberá um certificado de participação. A gente entende que, uma vez estando exposto aqui a um ambiente extremamente desenvolvido e preparado, tendo acesso a conhecimento e tendo boas ideias, que naturalmente novas empresas ou startups venham a surgir. É um jeito novo de pensar, de criar e de desenvolver, e eu acredito muito que isso é o futuro. E eu acho que um espaço como esse, que permite trocas e que permite aprendizado em conjunto, é um espaço que favorece muito a cocriação. Então eu acho que iniciativas como o espaço aqui são muito positivas, e eu acho que daqui tenho certeza que vão sair ideias e gostaria muito de poder fazer parte, né? Ô, Fábio, parabéns aí pela apresentação. Eu só queria, me lembrou, a sua apresentação acabou me lembrando uma entrevista, uma matéria, na verdade, que eu vi na Globo há poucos dias atrás, que falava o seguinte: algumas empresas elas estão proibindo os colaboradores de entrar em sala de reunião com o celular, porque cada um fica lá no seu mundo, interage um pouco com a reunião, um pouco com o celular, aí chega uma mensagem, ele responde, a reunião acabava demorando muito. E eles fizeram umas experiências que o pessoal entrando na reunião sem celular, as reuniões passaram a ser mais curtas e mais objetivas. É engraçado isso, né? Não querendo... É óbvio que todo mundo... A evolução, né? A tecnologia, ela ajuda a gente em tudo. Mas é bom como as pessoas também acabam dosando até que ponto ela ajuda, até que ponto ela pode começar a atrapalhar em alguma coisa, né? Então, me lembrou isso, eu queria dividir isso aqui. Muitos devem ter visto essa matéria também. Achei interessante isso. Realmente tem várias empresas que também agora estão sugerindo desligar o Wi-Fi do celular e tal. Mas vai ter realmente um tempo em que as pessoas vão se acostumar a conviver com isso. Adaptação. Né? Exatamente. Bom, de repente vocês podem criar um aplicativo que detecta o ambiente de trabalho e trava tudo, né? Pode ser que eu compre, hein? Bom, então, Fábio, obrigado. Também agradeço o apoio da Samsung pro Hackathon, no evento. E agora eu gostaria de apresentar o Jacques Chicoel. Ele é o gerente de inovação e head da Internet das Coisas na Telefônica Vivo. E ele tem umas coisas interessantes aí para mostrar para a gente. Obrigado. Tem que ligar. Alô, boa noite a todos. Vou quebrar um pouco aqui o protocolo, vou falar mais perto de vocês aqui, eu quero mostrar algumas coisas. Bom, quero agradecer também à Fiesp pelo tipo de iniciativa, vocês estão de parabéns, e vocês também que atenderam ao chamado da Fiesp para participar de um hackathon, porque eu estive aqui no primeiro semestre, fiquei impressionado com o engajamento de todos que participaram. Eu acho que, no mínimo, aqui é a experiência que vocês levam para casa, mesmo não tendo ganhado algum tipo de premiação. Só para eu poder assim, entender um pouco da plateia, quem aqui é programador? Ah, legal. Quem aqui trabalha com marketing? Um que é bem mesclado, é isso mesmo. E quem aqui já ouviu falar sobre internet das coisas? Pô, legal, hein? Acho que a plateia que eu já falei assim, que teve mais gente que sobre isso. Na verdade, alguém tem algum tipo de ideia assim? Por que se fala, esse ano se começou a falar muito sobre esse tipo de tema? Por que a internet das coisas hoje virou tipo, a qualquer luz do momento agora, tudo que a revista sai sobre isso? Alguém tem algum tipo de, sei lá, suposição, então suspeita? E no mídia digital, tá, tem um impulsionador em relação também a isso. Alguém mais tem alguma outra suspeita? Talvez porque a tecnologia precisa encontrar outros lugares para se instalar. Ou também novas demandas estão surgindo com tecnologias existentes, por exemplo, conectividade mais barata, rádio mais barato, por aí vai. Então, assim, deixa eu voltar aqui. No dia 7 de janeiro, teve esse evento que é a CES, que é a maior feira de tecnologia do mundo hoje. E esse camarada que está aparecendo para vocês é o presidente da Cisco. Ele deu essa declaração que todo mundo ficou meio que
usou isso como uma grande premissa, uma grande tábua de salvação, que 50 milhões de dispositivos vão estar conectados até 2020 e vai gerar um movimento de 19 trilhões na economia de internet das coisas. Só para vocês terem ideia, acompanhando esse valor aqui, 19 trilhões, o mercado de mobile hoje, de aplicativos, gera cerca de 170, 180 bilhões de dólares. Então, é um mundo que se abre, pelo que você falou, em relação a tecnologias que existem hoje, que até então não era tão possível se conectar sensores, que é o que o pessoal mais comenta sobre isso. E nessa mesma semana, houve essa fusão aqui, né? Houve essa compra do Nest com o Google. Vocês viram essa reportagem na internet? Alguém sabe me dizer por que poderia levantar tanto dinheiro por uma empresa que fabrica termostato, por exemplo? O que isso significa? Alguém tem alguma suspeita aí? Por que uma empresa tão pequena vale tudo isso? Primeiro por causa do fundador, né, que foi o padrinho do iPod. Então tenho confiança em quem está por trás da empresa. Mas outra é porque é uma forma do Google entrar na automação da casa das pessoas, imagino. Bom, não só tem razão, como também esse tipo de movimento, a gente perguntou alguns analistas de mercado, né, da Morgan Stanley e outros caras que também cobrem o mercado de tecnologia, e viram o seguinte: o Google também quer saber o que você faz dentro da sua casa, o que você faz no seu carro, e para você explorar esse tipo de oportunidade, você precisa estar conectado além do seu notebook, além do seu tablet, além do seu telefone. E tudo que você hoje tem no seu bolso hoje aqui, você tem um monte de sensor que você não sabe que está monitorando você. Então, aí você tem agora a famosa internet das coisas, né? Ou IoT também, que o pessoal costuma falar. E o que a gente, como Telefônica, está fazendo nesse mercado? Vocês veem conectividade. Eu tenho que ter um objeto conectado para a internet, com isso, vender conectividade, não. A Telefônica Digital, que é a área que eu faço parte hoje, há 4 anos atrás definiu que vender só tecnologia enquanto infraestrutura, que é conectividade, não dá mais dinheiro. Vai virar uma commodity. Então, a gente escolheu meio que 5 verticais que rodam em cima de conectividade desde Wi-Fi, 3G, fibra, 4G, etc., para que a gente conseguisse oferecer, dar um serviço para o consumidor, ou B2C ou B2B. E a gente escolheu vídeo, né, que é IPTV, segurança, cloud, advertising e health, e, claro, internet das coisas, onde a gente consegue aportar valor não só conectividade, como também com outro serviço. E, com isso, a gente pode pensar assim, mas será que, na verdade, a IoT surgiu agora? Vou contar um pouco da história. Essa questão de monitoramento ela já é um pouco tradicional. Por quê? Porque, se você observar na história aí, segmentos como petróleo e gás, logística e telecom já monitoram isso no seu dia a dia. Então, se você pegar hoje um avião, ele tem milhares de sensores. Milhares, mas centenas de sensores. Se você pegar um poço maduro, você tem sensores de campo maduro. Logística em relação à cadeia fria, onde está o caminhão, onde está a carga, etc. E telecom não é diferente. Então, desde o cara abrir uma porta de uma central telefônica ao status de bateria de uma BTS, que é uma antena que irradia aqui para a gente poder ter o sinal. E, com isso, surgem algumas características desse tipo de solução, que eram soluções fechadas proprietárias. Então, você comprava a solução completa do hardware com API, quer dizer, na época não tinha nem muito API, né? Era uma solução fechada, você tinha desde o aplicativo, o painel de controle, como também o hardware, como também o investimento inicial era muito alto. Né? Você pagava uma grana para poder ter isso na sua empresa ou naquele seu setor. E, ao mesmo tempo, quando ele era fechado, você não conseguia integrar direito. Né? Você tinha algumas soluções legais na sua empresa que você não conseguia integrar aquele sensor novo, aquela tecnologia nova, ao que você já possui de legado na sua empresa, como um intranet, um sistema de gestão, como o SAP, e por aí vai. E também tinha outro limitante, que era que a conectividade era muito limitada. Né? Hoje a gente tem 4G, 3G, de uma maneira muito mais fácil como antigamente. Mas isso, ao mesmo tempo, como você colocou, meio que empoderou as pessoas a utilizarem mais isso. E aí, quando eu estava fazendo essa apresentação, pensei, o que a gente está falando tanto de IoT agora, né? já que existe um passado, um legado de tecnologia embarcado nisso, e por que agora se fala tanto de IoT, não é falar mais do mesmo? Aí eu fui observar que existem algumas tendências, né, que meio que estão fazendo um drive do que para a gente hoje é o IoT. O que surgiu de novo da realidade que existia há um tempo atrás, na década passada? Primeiro, que a conectividade de hoje está cada vez mais rápida, mais barata e móvel. Né? A gente tem hoje nosso celular, né, muito mais banda que às vezes você tem em casa de maneira compartilhada. 2, é que hoje todo mundo aqui tem Dropbox, né, pelo menos, ou então alguma ferramenta de cloud que consegue compartilhar arquivo. E esse custo de compartilhamento fez reduzir bastante você não só monitorar o ambiente, coletar e transmitir. Porque o custo de armazenamento tende a chegar a zero. Né? Acho que o Amazon
com a cloud deles, conseguiram mostrar para o mundo que a questão do dado tem que ser armazenado de maneira muito mais barata. E essa foto não é uma montagem, essa foto é de verdade. É o sensor, né, que é o grande coletor do dado hoje, né? Então, você tem hoje o sensor, que eu botei exemplo aqui dessa abelha, que é um pesquisador que mora na Austrália, que está estudando a população das abelhas, como é que elas se reproduzem. Então, ele colocou em alguns zangões um sensor de movimento para saber por onde esse cara está passando, para poder fazer esse tipo de análise preditiva. Então, isso demonstra que o que antigamente era meio rocket science, hoje já está meio disponível para a gente de uma maneira cada vez mais barata e mais fácil, e principalmente com baixo consumo de energia. No IoT, para quem quer trabalhar nessa área, uma grande premissa é que você vai ter sensores conectados, mas sem fio, onde a energia pode vir hoje desde do Wi-Fi, que irradia o seu computador para você ter conectividade, como também você colocar uma bateria conectada no seu relógio aí, para você, que ela vai durar vários anos. Outra tendência importante, alguém já brincou de Arduino aqui? Arduino, BeagleBone, Raspberry Pi. Bom, comprar hardware era caro, né? Você comprar um hardware hoje é super complicado, caro, etc. E difícil de você fazer o setup inicial. O Arduino veio com essa proposta, né, do Open Hardware, de você ter tecnologias baratas, de fácil acesso e, melhor de tudo, você tem uma comunidade que já desenvolve software em cima delas. Assim que você tem o Linux em relação ao Open Source, você tem um movimento hoje de Open Hardware que permite você fazer as soluções que a gente chama de do it yourself, né? E vou mostrar um pouco do que a gente está meio que nessa história também do movimento de Open Hardware. E alguém aqui programa web? Então, pronto. Ou seja, o mundo de IoT não é só do engenheiro. Tá? O mundo do IoT também hoje é para você que programa HTML, para você que programa JavaScript. Então, já existem hoje tecnologias, bibliotecas JavaScript, que você consegue programar um hardware. Alguém pode se perguntar, tá, e vocês, telecom, né, o que está representando, na verdade, uma indústria, como é que a gente consegue aportar valor nisso? Quando esse tema chegou para a gente lá, há mais ou menos 2 anos atrás, né, lá no Centro de Inovação, a gente percebeu o seguinte: como é que eu vou oferecer algo para os usuários que seja fácil, simples, e quais são os critérios que ele utiliza para poder escolher uma tecnologia aberta, né, ou fechada? Aí a gente tem essa matriz aqui desenvolvida lá no centro. Bom, ou você escolhe algo que é fechado ou aberto, ou que permite você fazer algo a seu critério, que eu faça você mesmo, ou tem uma solução completa que envolva hardware e software. A gente observou que nessas soluções fechadas, no formato que você tem a solução completa, que você paga R$30 por mês, R$40 por mês, que é o caso do Revolve, do SmartThings, do Nest, são startups americanas, que você não consegue acessar o código. No Mac você tem uma API que você pode exportar, mas o formato é um software as a service. Ok? Isso aqui não atende a gente quer trabalhar com o desenvolvedor, que são vocês, empreendedores, que querem construir uma realidade diferente. Aí a gente foi para o mundo ao contrário, né? O mundo open hardware, né? Poxa, então a gente coloca um monte de placa para as pessoas, elas vão desenvolver de maneira aberta. Só que, ao mesmo tempo, aquele usuário, aquele empreendedor que tem interesse em conhecer um pouco mais sobre o movimento de IoT, ele fica um pouco restrito a isso, né? Ele não sabe programar ainda, né? Ou então a tecnologia é mais complicada para ele. E aí surge, vou mostrar para vocês aqui, o kit de desenvolvimento IoT, que a gente desenvolveu lá na Telefônica. Vou até passar aqui para vocês darem uma olhadinha. Essa foi a primeira versão que a gente desenvolveu. E, basicamente, a gente escolheu um fórum para poder lançar isso. Deixa eu passar também essa aqui. Essa aqui é a mesma, só que com a Intel, que a gente fez com a Intel. O que a gente fez? Pô, vamos lançar na Campus Party, que é um evento que envolve desenvolvedores, entusiastas de tecnologia, para que esse tipo de equipamento possa mandar as pessoas, através de um hacker, ter que construir soluções. Mas o que compõe isso, né? A gente tem um mercado de telecom que ele eminentemente é monopolista, né? Eu tinha que ir de encontro a isso, né? Meio que ser antagônico à minha missão enquanto operadora. Então vamos utilizar hoje o que há de melhor ou o que há de mais aberto em relação a hardware. Escolhemos uma placa Arduino como uma protoboard para você poder coletar os dados. 2. Como é que a gente poderia disponibilizar sensores para os usuários de uma maneira simples e fácil? Bom, quais são os sensores hoje que nas soluções de IoT mais predominam? Temperatura, umidade, luminosidade, ruído e contato. Então, com 5 sensores, você consegue meio que atender 80% hoje do mercado em relação ao IoT, em termos de funcionalidade para o usuário final. Como eu falei, né, a gente tinha que ser popular, a gente tinha que ser uma plataforma que permitisse cada vez mais incluir pessoas, não excluir essas pessoas. O que a gente fez? Vamos utilizar
Node.js, JavaScript, para poder o quê? Ter mais desenvolvedores de web vindo para essa área, né? A gente já tinha lançado o Firefox OS ano passado, por que não trazer o mundo web, que é o mundo popular, e a linguagem mais popular hoje, que é o HTML, para esse ambiente também que seja de maneira simples e fácil. A gente disponibilizou ao mesmo tempo uma cloud, para você poder pegar o seu dado que você capturou no ambiente real e mandar para a nuvem, e aí surge esse kit de desenvolvimento IoT. Esse kit, de fato, o que é que ele é composto? É só uma caixinha, né? É só um hardware? Na verdade, não. Ele tem um ecossistema por trás disso, onde o hardware é só a ponta do iceberg. Então, você que vem para o Hackathon aqui, da Fiesp, a gente desenvolveu essa versão que está passando aí, que foi a versão 1.0, desenvolvida em fevereiro. Na Campus Party de Recife, que aconteceu em julho, nós criamos outro kit. Vou passar para vocês aqui também. Você pode passar para trás também? Obrigado. Baseado no sucesso que o pessoal teve em relação ao kit, a gente criou uma nova versão onde ela tem conectividade em tempo real e uniu 2 mundos. Lembra que eu falei que a primeira era Arduino? Esta passando que foi a segunda versão, que vocês vão ver aí, que vocês vão ter acesso no Hackathon, ela tem no mesmo kit Raspberry Pi e também Arduino. Então, pô, legal, você consegue unir 2 comunidades e promover melhor o ecossistema. Então, esse kit é composto de um hardware, de uma nuvem IoT, ao mesmo tempo tem uma API, que você consegue integrar isso para suas aplicações web, mobile, utilizando um JSON, uma coisa super simples, não nada, exatamente é mais do mesmo, não tem nada diferente. Para você que não programa, você pode baixar um aplicativo e, pelo ID da sua placa, você monitorar o que está se passando em tempo real no seu kit, que é ligado na internet. A gente criou uma página para que vocês consigam baixar a documentação, acessar o kit, até mesmo ver como ele foi construído do zero, né? Até porque muita gente da área de software não conhece muito esse mundo de hardware. E, claro, dar suporte a vocês em relação à mídia social. Ou seja, a gente criou no Facebook uma comunidade para que vocês consigam interagir com outros usuários também, com a gente aqui da Telefônica, da Digital. Aí a pergunta é, Jacques, esse kit, o que você quer trazer de proposição de valor? Né? Qual é a sua proposição de valor em relação a um kit desse no Brasil, né, em relação ao IoT? Primeiro, ele visa ser hackable, fácil, e que vocês consigam utilizar de uma maneira simples. Então, aqui estão 2 fotos que eu coloquei para vocês aqui, 2 desenvolvedores do Hackathon que a gente promoveu na Campus Party, onde, como ele foi feito para ser hackable, a proposta é que isso seja aberto e você consiga desmontar todo o kit e você consiga colocar mais sensores que, por exemplo, não estejam ali. Então, o que está passando na mão de vocês aqui é temperatura, umidade, contato e contato seco, mas depois eu queria colocar um sensor de luminosidade. Eu queria colocar um outro sensor de contato seco. Eu queria colocar um sensor digital de temperatura. Então, se você utilizar a shield que tem em cima, você permite você colocar novos sensores que, por acaso, essa versão de maneira embutida não contempla. 2, como ela tem que ser inclusiva. Então, trazer esse mundo web para o mundo de IoT é a nossa missão. Então, nossa premissa foi, vamos colocar JavaScript para rodar nessa placa. Então, na segunda versão, ele já roda embarcado o Node, então você pode programar em HTML. Ou, se você gosta de programar em C, de maneira mais assim, acesso ao hardware, você pode utilizar bibliotecas em Raspberry Pi e acessar o kit diretamente, sem nenhum tipo de problema, de dificuldade. E, claro, ele tem que ser fácil. Então, assim, vocês estão empreendedores ou o pessoal que levantou aqui de marketing aqui, ou de negócio, poxa, eu quero ver se funcionou de uma maneira fácil e simples. Então, a gente disponibiliza um aplicativo para que você consiga baixar o aplicativo e verificar qual a temperatura, luminosidade, contar, a temperatura está alta, média ou baixa, ou então assim, a umidade daquele ambiente, para que você consiga ter ensaios de que tipo de aplicações do mundo real vocês poderiam utilizar isso enquanto negócio. Mas, claro, como tem oportunidade, também tem desafio. Né? A gente criou o kit e sabe que o mercado hoje está meio que passando uma fase de reconfiguração. Né? A gente tem o mundo do hardware com o mundo do software, e como é que esses mundos interagem? Primeiro, assim, vocês estão desenvolvendo alguma startup, não pense que o mundo de IoT é um mundo só da conectividade. Ele não é. Ele começa na conectividade. Então, se você quiser pensar em alguma coisa que tenha valor, pense na quantidade de sensores, 20 mil sensores, 30 mil sensores, que uma empresa tem, uma planta industrial teria, e que tipo de Big Data, ou até mesmo Data Mining, você pode extrair dessas informações para você influenciar, ou poder integrar com a ferramenta de gestão. Isso é onde está o valor da IoT, não é só a conectividade. A conectividade é meramente um habilitador para que isso aconteça. 2, é que no Brasil, infelizmente, comprar hardware não é tão simples quanto fazer software. Então, essa indústria de IoT no Brasil hoje
representa não só oportunidade para um hackathon, por exemplo, como esse, como também você poder construir isso como projetos, como hobbyista, ou até mesmo como startup no mundo real. Para quem quer atender o mercado B2B, né, vai uma dica. O pessoal do B2B não quer muita inovação. Eles querem que você dê o suporte, manutenção e operação desse tipo de serviço. E por que isso é um gargalo? Porque botar um sensor é fácil, mas botar 1.000 sensores, 20 mil sensores, e como outro dia saiu na internet outro dia, o Nest teve que fazer um recall de cerca de 10 mil termostatos. Então, pense muito bem se você quer atender a cadeia na parte do hardware, da conectividade, da nuvem ou do serviço. E uma coisa que agora vem surgindo bastante é quanto à segurança e privacidade dos dados. Como o Angelo falou em relação aos dados do carro conectado, de quem vai estar essa informação na mão de quem e o que vai ser feito com ela. Então, assim, se preocupe também com esse quesito, não meramente conectar os sensores ou conectar a informação, mas de que maneira você vai fazer o armazenamento dela e como isso pode ser protegido e disponibilizado para outras pessoas via API, por exemplo. Mas, claro, que oportunidades hoje vocês poderiam meio que orientar vocês, né, que vão passar do hackathon aqui, meio que fosse não quer dizer que isso aqui é premissa, mas poderia ajudar vocês. Aqui são as oportunidades que a gente lá na Telefônica tem atendido já, então eu tenho alguns clientes já fazendo isso, em formato de protótipo, e quem sabe aqui pode servir de vocês de uma linha mestra para que vocês possam seguir esse caminho também. Primeiro, bancos. Assim, o segmento bancário hoje, por exemplo, tem um cliente que ele está sensorizando o ATM, então você poderia colocar sensor de temperatura, umidade, tensão, para que você consiga saber se o caixa está ligado ou desligado. Por incrível que pareça, a gente acha que não, é normal, o cara vai ver lá que está down, né, na plataforma dele de gerência, e vai conseguir saber e mandar alguém lá. Só que está fora por quê? Que o modem travou, faltou luz, ou porque o caixa realmente queimou. Então, assim, dados como temperatura, por exemplo, podem dizer se o equipamento sobreaqueceu ou não, e você saber aplicar que tipo de protocolo de atendimento para aquele cliente é o mais ideal, poupando tempo e, claro, salvando custos, economizando em custos. Outra vertical também interessante é agronegócio. Eu tenho clientes hoje que já demandam o sensoriamento em algumas culturas para fazer plantio, isso tem fazem também desenvolvimento. Utilities, então, assim, existe hoje a grande vertical que o pessoal chama de Smart Grid. Alguém conhece essa palavrinha? Smart Grid? Smart Grid é você trocar o sensor da sua casa, o medidor da sua casa de água, luz, energia, por um dispositivo digital, que ele consiga enviar os dados para uma nuvem. Então, assim, não tem mais aquele cara aí no seu prédio, fazer a leitura manual do medidor. Esse dado seria gerado de maneira digital. Outra vertical que a gente tem visto lá muito assim no dia a dia, já estou terminando já, calma. É saúde. Então, por exemplo, tem um cliente que vacina, né? Alguém aqui já tomou vacina contra a febre amarela para viajar? Né? Ou então vacinou o filho na última campanha? Essa vacina que você vacina seu filho, ela tem que ser armazenada na temperatura ideal, X, e ela lida todo dia 3 vezes. E se você, por exemplo, abre a vacina e a temperatura oscila bastante, você perde aquele lote. Ou seja, uma vacina, às vezes, um lote pode custar R$2, R$3 mil. E às vezes você colocando um medidor que dispara pelo menos um alarme, ou se faltar energia no posto de saúde, onde fica armazenada a vacina, você mandar um SMS para o cara, olha, faltou energia, faça alguma ação mitigadora, já pode ser um problema que você esteja resolvendo para o cliente final. Então, isso aqui já acontece de verdade, tá? Isso aqui é só uma dica para vocês. E varejo, a gente tem hoje um cliente grande que a gente está fazendo um estudo de geladeira conectada, ou seja, por que conectar uma geladeira no varejo, né, de um bar ou de um restaurante? Onde é que isso seria valor? E hoje tem valor para algumas pessoas assim, algumas pessoas estão pagando por isso. Não só em relação à temperatura, como também quantas vezes o sensor, a pessoa abre a porta ou fecha, até o peso da geladeira para saber se eu tenho que mandar mais cerveja para lá ou não, se a geladeira fica mais leve, eu poderia mandar de maneira proativa um determinado tipo de marca de bebida para aquele estabelecimento, para você melhorar o giro de estoque. Então, isso aqui são algumas iniciativas que a gente hoje atende de maneira a atender, a resolver problemas utilizando a IoT. E isso aqui só para quem é empreendedor, né? Isso aqui já é um pouco do volume de negócio sendo investido hoje nessa área de IoT, que em 2013 foi cerca de $1 bilhão em capital de risco para essa área. Essa notícia abaixo que eu peguei em novembro de 2013, quando o Smart Things foi feito o primeiro funding dele, 2 milhões, e a Samsung comprou recentemente por 250 milhões. Então, foi super interessante. Então, quem
quem quer entrar nesse mercado, tem gente que está investindo e a gente também está comprando nesse mercado também. É meramente um sinal. E algumas tendências, né, que eu queria apontar para vocês. Wearables, acho que todo mundo, meu amigo aqui tem um relógio, né? Alguém que tem algum relógio smartwatch aqui? Enfim, smartwatch, Nike Bands, o Fitbit, etc. É uma tendência que veio para ficar, então não despreze essa tecnologia. Smart Cities, né? Você utilizar sensores na própria cidade para poder você conseguir oferecer melhor navegação, segurança, melhorar a segurança das pessoas, melhorar a questão do trânsito, por exemplo, poluição e por aí vai. Automação residencial, mas não com foco de você abrir ou fechar a cortina da sua casa, mas você conseguir fazer a eficiência energética dos seus aparelhos eletrodomésticos na sua casa. Aí a pergunta é, o que isso tem a ver com você, né? Então, foi a pergunta que o pessoal fez assim, poxa, a internet das coisas, vamos colocar uma vertical, vamos tentar automatizar coisas, mas assim, o que isso geraria valor para vocês hoje que trabalham já nessa área de tecnologia ou não? Primeiro, acho que muitos aqui desenvolvem software, ou seja, aplicativo, seja site. A gente acha que, assim como o Ângelo colocou, né, que essa era nova hoje, a era do digital business, onde você tem pessoas, negócios e coisas, a gente acredita que o IoT não anda sozinho, ele pode enriquecer outras verticais, por exemplo, apps e sites. A gente acredita que o movimento de open hardware, para quem está começando uma startup, pode servir de base para você criar um protótipo, fazer um pivô no seu Canvas, por exemplo. A área de IoT hoje, no Brasil, hoje eu, como comprador de tecnologia de IoT, hoje eu tenho demanda para o fornecedor. Hoje eu tenho, assim, eu quero ouvir quem quer que seja que trabalha nessa área, eu quero ouvir, quero conversar, quero interagir. Então, se você, por acaso, é nessa área, eu tenho interesse em conversar com vocês. Não só eu, como tem outros fornecedores, outros players também nesse mercado. E, claro, para quem é empreendedor que está aqui, né, eu preciso investir mais nesse tipo de tecnologia. E hoje já se percebe alguns investidores anjo, alguns fundos de capital de risco já interessados em investir em startup desse sentido, né? Tudo que acontece lá fora, meio que vai acontecer no Brasil. Então, a gente acha que lá já está começando a ter esse volume. A proposta é que isso aqui tenda a evoluir mais para frente. E quem quiser informação sobre o kit, aí está o site, né, o iot.telefonicabeta.com, lá você pode ter mais informação sobre o kit, as APIs, como é que foi construído, etc. Quem vier para cá, para o Hackathon, vai ter a oportunidade de poder manusear e fazer o seu aplicativo em cima disso. E tem um grupo no Facebook, para quem quiser saber o que a gente está fazendo em relação à internet das coisas. Ok? Muito obrigado. Jacques, você muito uns kits também obrigado. para a gente aqui, tá? Opa, vai lá. Isso é o filhinho de mãe solteira. Não, no final a pessoa devolve. Jacques, obrigado pelas dicas. Eu acho que vai ajudar bastante quem estiver participando do Hackathon a ter uma ideia aí do que pode criar. E ainda mais com os kits, né? Pessoal que ainda não mexeu com Arduino, não teve chance de mexer com isso, vai ter oportunidade aí nos times de ter um desses para mexer, que o Jacques vai fornecer junto com a Vivo. Bom, para dar continuidade, então, eu queria chamar o Luiz Leão. Ele é engenheiro de inovação. Quando eu era pequeno, eu queria ser o professor Pardal, né? Hoje, eu acho que a gente pode ser o professor Pardal, com o que o Jacques mostrou, com tudo que está acontecendo, né? E, então, Luiz, mostra aí como que eu posso ainda realizar meu sonho. Cara. Primeiramente, boa noite, pessoal. Nossa, foi estratégico ter me deixado para o final, né? É bom que eu vou poder pular um monte de slide, porque já foi falado de internet das coisas, já foi falado sobre o movimento maker. Então, assim, umas observações que foram legais, assim, o Ângelo e o Fábio falaram muito dessa questão da revolução digital, né? De que a gente está no mundo conectado. E eu acho que a grande questão agora é que a gente tem que tomar iniciativa para esse mundo permanecer conectado, né? A gente tem que tomar... eu vou pulando os slides rapidamente. Esse aqui sou eu, tá? Meu último avatar eu ficava sem cabelo, mas, enfim. O Leão é meu sobrenome, eu juro para vocês. Entre algumas coisas que eu estou fazendo, tem o Garou Hacker Club, que é um espaço que a gente tem em São Paulo para pessoas do movimento maker e daquelas que não são e que gostariam de ser. A gente tem o Fazedores, que é um portal que... Quem fez isso? Estamos de olho, hein? Depois vocês vão entender. Uma observação. Alguém usa PayPal aqui? Não é mexer, não, tá?
Ah, que legal. Quem tem um aplicativo do PayPal aí? 3, 4, legal. Então, quem não tem, instala rapidinho e aí a gente vai fazer uma demonstração em cima dele, tá? Juro para vocês. Eu sei que está funcionando, pelo menos. Então, se você quer participar... O pessoal acha que eu sou do Google, né? Eu não sou do Google, galera. Juro para vocês também. Eu sou do GDG, que é uma comunidade que trabalha com tecnologias Google. Vem de Google Developer Group, mas eu não sou Google. E para falar de internet das coisas, o movimento Maker, eu gosto muito de usar esse... Não vai dar para ler o que está escrito ali, mas aperte o botão para ter Wi-Fi, né? A gente acha... O mundo tem sido... Até hoje, até antes desse movimento Maker e da questão da internet das coisas, ele tem sido muito uma questão de que você aperta e tem um retorno. E com a internet das coisas isso está mudando, né? A grande questão agora é, antes de você apertar, ele sabe que você tem que apertar naquele momento, então ele aperta para você. E aí chega a questão que eu quero apontar, que a gente tem que parar de pensar e começar a fazer coisas, né? Que é exatamente a essência do movimento Maker. E por quê? Né? A gente já sabe que a gente tem o hardware aberto, a gente tem a nuvem, a gente tem impressão 3D para quem quer fabricar alguma coisa física. E, juntando essas três coisas, e a palestra de hoje é exatamente para falar sobre isso, como juntar coisas, né? A gente vai ter a nova revolução industrial, ou qualquer revolução que seja, né? E a gente fala revolução como wearables. Vocês estão pensando que isso aqui é uma coisa que veio de uma mega empresa e tal? Que também é válido, mas não, isso veio de um projeto no Kickstarter, de um projeto que foi crowdfundiado, né, como as pessoas costumam falar. E a mesma coisa tem os quadricópteros, depois eu vou fazer demonstração com drone também. A gente tem impressoras 3D que usam métodos diferentes com maior qualidade. Esse aqui é uma coisa que foi impressa em 3D, no caso para o iPhone. Mas mais importante, a gente tem uma possibilidade que não era possível antigamente, que é fazer coisas que se adaptem a uma única pessoa, né? Então, quando vocês começam a pensar isso, é exatamente aquele momento em que, putz, hoje é possível fazer uma coisa que é especificamente para atender aquela pessoa, que é aquela necessidade. E quando a gente vê isso, assim, a gente pode mudar o mundo, né? Então, bem, pensando no que já tem hoje, a gente tem, por exemplo, a questão de automação residencial. Eu coloquei esse exemplo da Philips exatamente por uma questão que eles estão fazendo, que é um pouco de manter o legado. E como é difícil fazer isso? Quem sabe o que é manter o legado, né? Que é muito termo de programador, então... Tá, manter o legado é assim, eu faço uma coisa nova e, de repente, quando eu faço uma outra coisa nova, aquela coisa antiga para de funcionar, né? Então, o legado é tentar fazer coisas que continuem funcionando. E aí, o que eles fizeram, né? Essa lâmpada aqui é uma lâmpada que é RGB, né? Ela faz qualquer cor. E você liga na sua casa, num bocal comum, e aí, de repente, pelo aplicativo do celular, parece meio bobo isso, mas você pode controlar a cor que você quiser. Então, pode montar um ambiente mais aconchegante, um lugar para estudar, enfim. Só que o que eles fizeram? Eles começaram a integrar as lâmpadas, né? Isso aqui é aquela lâmpada de bocal, que estava essa lâmpada aqui, com a TV. Tipo, como assim, né? Significa que se você tem essa TV que tem essa especificidade que é ter uma barrinha de LED atrás, você consegue programar ela para também controlar as lâmpadas que estão na sua sala, né? E aí, como que isso está acontecendo? API. Tudo hoje, antes de pensar a internet das coisas, antes de pensar movimento maker, a gente tem que pensar aqui, como que a gente faz para que qualquer desenvolvedor tenha acesso a essas coisas? Como que a gente faz para que, por um momento, se eu quiser, de repente, criar alguma coisa que vai consumir uma coisa já existente, qual que é a forma de eu fazer isso, né? Exatamente disponibilizar uma documentação, primeiro, né, o serviço, uma documentação, e deixar isso público para qualquer desenvolvedor possa ir lá, consultar, fazer e testar, né? O exemplo que eu vou mostrar a seguir não é o da Renault, né? Mas... desculpa, cara. Mas o que a Ford fez? Ela criou uma espécie de SDK, um hardware próprio, que você consegue comprar esse hardware sem precisar comprar o carro, né, para fazer algum tipo de aplicação. Só que agora a gente tem uma Android Auto, né? E aí, em vez de você precisar fazer uma coisa mais a nível de hardware, você já pode fazer um nível melhorzinho, né? Então, qualquer desenvolvedor Java que programa para Android pode fazer um dispositivo. Se não me engano, a Renault está no Android Auto, não está? Qual que era o carro? Você lembra?
É o Fluence, legal. E aí, depois o que vem? Né? Vem a questão da automação residencial, que deveria ser esse vídeo aqui. All around the world, the home is the center of people's lives. Enfim, esse aqui é o vídeo promocional da Nest. Where you start your day. E já foi falado assim, que o principal objetivo hoje, primeiro, acho que quando você coloca dispositivos conectados à internet, trazer segurança, economizar recurso. A gente não cria hardware novo, a gente não cria as coisas novas simplesmente porque é divertido. Ok, a gente cria também porque é divertido. Mas a gente cria principalmente para tentar economizar, para tentar usar esse recurso de uma forma mais inteligente, né? Ninguém quer criar isso aqui para gastar mais, ou alguém quer, duvido. E aí, o que está acontecendo? Mesmo esses dispositivos que são proprietários e de certa forma, são fechados, eles estão permitindo formas de desenvolvedores começar a criar coisas, né? E não só... Está sem legenda. Então, o que vai acontecer? Cada vez mais, a gente vai ter o carro que conecta na nuvem, com a casa que conecta na nuvem, com o relógio que está conectado na nuvem. E esse relógio aqui, ele está sabendo qual que é a minha pulsação cardíaca. Eu nem sei que pulsação está agora, mas daqui a pouco eu vou perguntar para ele. Obviamente, acho que não deu nenhum alerta, então estou bem. E aí, a gente tem sensor, a gente tem um nível computacional que, eu gosto de falar isso sempre, mas que é maior do que o computador que levou o homem na Lua, né? Vamos pensar, provavelmente esse daqui também tem um poder de processamento muito maior do que o computador que levou o homem na Lua. E aí a gente pensando sobre a questão do wearables, né? Então esse aqui é o Android Wear, se eu ligar ele e falar, ok, Google, me lembre de comprar café quando chegar em casa. Vocês não vão ver, provavelmente, mas ele vai criar um lembrete quando chegar em casa e vai falar assim, olha, compra café, né? Só que ele não foi criado só para fazer isso, só para criar lembrete. Ele foi criado para transformar uma relação que a gente tem hoje na sociedade, que é todo mundo fica olhando para o celular e não para de conversar, né? Eu acho que é essa que é a grande questão. A gente tem que começar a voltar para as pessoas, né? E embora, sei lá, a gente tenha muita opção, muitas possibilidades, tipo essa da Samsung, os outros fabricantes também estão criando uma versão para eles. Quando é que isso vai começar a se transformar numa rede? Aí eu vou finalizar com esse vídeo agora. Isso aqui é uma demonstração de uma coisa de arte que não tem nada a ver, mas ela representa muito o que é a conectividade e como que é a internet das coisas, como as coisas se autodescobrem e começam a utilizar, uma começa a dar a informação, passar a informação para a outra seguinte, e isso acho que representa muito a lógica como a gente deve tentar transformar as coisas em rede, tentar fazer com que não só a geladeira, a máquina de lavar, a secadora e todos os hardwares que estão na sua casa e que estão em você, comece a fazer sentido. Aí eu vou montar as coisas aqui para fazer a demo. Entender, né? Então, vai repetir. Então, a primeira demo, primeiro, eu queria fazer uma coisa que o e-commerce fosse mais fácil, né? E mais divertido também.
Quem está com o aplicativo do PayPal aí? Tá. Tem uma opção de compra lá, vocês vão tentar localizar uma loja que chama Esquenta Hackathon Fiesp. Ó, quem está vendo na internet, por favor, não faça isso, tá? Senão se eu começar a liberar MMs aqui à torta e à direita. Vocês vão na opção... Não vou dar para mostrar aqui, mas... Enfim, quando você está com o PayPal aberto, tem a opção comprar, e aí vocês vão ver o Esquenta Hackathon Fiesp, que está aqui próximo, e tem um Space Invader de imagem. Só entrar nele. Aí eu não sei quem está comprando, tá? Então, vocês têm que me avisar, ó, comprei. Já pode comprar? Já pode comprar, vai lá. Ele vai ganhando grana. Você faz esses eventos e ganha dinheiro, é isso? Pois é, cara, já para aproveitar. Ó, vou liberar um de graça para você. Vamos tentar com o Glass. Ok, Glass? Release candies. Chama de mentiroso, né? Ó, espero que ninguém aperte. Obrigado, né? É legal que esse aqui não cobra. Na verdade, quem está fazendo pelo PayPal também não está cobrando, não, tá? Não aí, tá quem cobrando? fez? Aí, ó, mais um. Acho que vocês vão ter que me devolver o copinho depois, tá? Não aperta enquanto eu estiver sem copinho aqui em cima, senão vai ser... Tá. Então, ó, quando eu entro na loja lá, aparece um botão liberar agora, e quando eu aperto... Ah, não fui eu. Eu falei que ia fazer bagunça, né? Quem mais? Ó, vou tentar o meu agora. Vamos ver se vai. Ali no fundo. Quem foi? O mais legal não é que ela distribui balinhas, é que ele fez isso numa madrugada para poder mostrar numa palestra, não foi? E eu refiz ontem. Porque o que estava acontecendo? Eu queria fazer de um jeito que ele funcionasse de forma autônoma. Então, aqui eu estou ligando no USB só para dar energia, tá? Mas o que está rolando? Tem um Raspberry Pi aqui dentro, com Wi-Fi. Então, eu configurei o Wi-Fi dele. Estou rodando Python dessa vez, mas da outra vez é feito no Node.js, então não importa muito que linguagem que você vai fazer, né? Eu acho que quem quer começar a desenvolver coisas, não importa qual linguagem. Você tem que saber lógica de programação e, em determinado momento, quero fazer isso aqui. Vou usar qual plataforma? Vou usar Arduino? Pode ser. Vou usar Raspberry? Pode ser. Vou usar BeagleBone? Pode ser. Não importa muito. Eu já fiz a demo com Glass, então, uma outra coisa legal, né? Então, a gente pensa que, sai caro fazer as coisas. Quem aqui conhece o Oculus Rift? Quem não conhece? Vamos lá, só o pessoal fazer o exercício, levanta a mão. Levanta a mão, galera, não precisa de... Aí. Então, o Oculus Rift é um esquema que uma empresa que fez o projeto no Kickstarter, via crowdfunding, tipo, todas as pessoas bancando esse projeto para ele ser realizado, eles criaram esse Oculus Rift, é um óculos de realidade aumentada, de realidade virtual, né? Então, você coloca ele na sua cara e começa a ver coisas que estão só naquele mundinho que você está vendo. E aí, de repente, né, o Facebook comprou esses caras. Né? Eu não lembro quanto foi o valor de compra, mas foi algo bem caro. E aí, beleza, chegou o Google para trollar, né? Para trollar, não, mentira. Alguns engenheiros do Google gastaram 20% do tempo deles e falaram assim, vamos tentar fazer alguma coisa de realidade aumentada. Por quê? Porque é legal, né? E aí, quanto que a gente vai gastar disso? A gente vai gastar uma fortuna fazendo um hardware? Não, usa o celular do cara. Então, você pega o seu celular... Isso aqui é de papelão, tá? Você vai colocar o celular dentro dessa caixinha de papelão. Só que ela não vai abrir agora, né? Na verdade, não vai adiantar mostrar muito para vocês, mas depois ali, lá fora eu faço a demonstração. E aí, a partir daqui, você tem a sua própria realidade virtual, né? Mas o que é diferente disso aqui e do outro? Já foi lançado um SDK, então você consegue programar para isso. E outra, você pode usar seu browser aqui dentro. Mas eu preciso comprar um celular. Quem tem mais de um celular aqui na sala? Levanta a mão. Está respondido, né? Tipo, não, você não precisa comprar porque o usuário já tem o celular. O celular já tem poder de processamento. O celular já tem acelerômetro, giroscópio, uma tela como qual era de boa. Não precisa reinventar a roda e criar um hardware todo só para atender uma coisa que a pessoa já quer resolver o problema dela, quer ver alguma coisa de realidade virtual. Então, é papelão mesmo, e não precisa você tentar fazer alguma coisa gigantesca para dar uma solução, ou pelo menos prototipar uma solução. Não estou falando que isso aqui vai ser um produto final, mas
Enfim, acho que a gente tem que pensar que isso aqui é o começo. A semente está dada, e a partir daí, o que você vai fazer com isso? Né? Então, é isso. Vai ter MMs aqui à vontade hoje. Então, a gente, depois de fora, vou deixar a máquina funcionando. Quem não tiver o PayPal, a gente libera com Glass. Eu falo a URL mágica que libera MMs. Tem um parâmetro que eu posso colocar para ela ficar liberando MMs por 50 segundos, então vai ser meio bagunçado. E é isso. Agradecer novamente o convite da Fiesp, né? E falar que o GDG São Paulo está à disposição também com o Hackathon. E mais uma vez, e mais uma coisa assim, esqueci da demo. Eu esqueci de uma demo, né? Vocês estavam... A demo é rapidinha. Quanto tempo que eu tenho? Já acabou, né? Não, você tem um tempinho. É engraçado que da outra vez eu ocupei ocupei com as perguntas, agora eu ocupei com a apresentação. Só conectar no Wi-Fi do... É verdade. Gente, cadê o Wi-Fi dele? Para quem não sabe, na última vez, no último Esquenta, o Luiz Leão estava na plateia e a gente abriu para as perguntas, cada um podia fazer uma pergunta. Na verdade, a gente abriu para 6 perguntas e ele fez as 6 de uma vez. Era uma para cada um, Luiz. A gente resolveu dar esse espaço para ele, né? Falar 15 minutos. A única questão é que eu não posso perguntar, né? O que foi combinado foi esse. Eu vou ligar o drone, o ideal é que ele vai dar uma voltinha aqui. Eu queria fazer uma panorâmica com ele, mas eu não consegui instalar uma biblioteca que faz a codificação do vídeo. Então, prometo que no Hackathon a gente vai tentar fazer alguma coisa assim, tá? Isso aqui está em Node.js, tá? Então ele vai voar, vai dar uma voltinha e vai descer. Perigo, hein? E é isso. Como é que eu fiz isso? Fui na internet, pesquisei sobre quero controlar um AirDrone, né, no buscador que você costuma usar. E a partir daí eles me falaram, olha, tem uma biblioteca em Node que faz isso para você. Aí eu só dei o comando, sobe, vira um pouquinho e desce. Né? Posso fazer, de repente, ele dá um flip? Posso, eu tenho comando para isso lá, mas eu só não coloquei porque achei que ia ser perigoso. E é isso. Obrigado, galera, e até o próximo Hackathon. Luiz, valeu, muito obrigado. Bom, acho que foi inspirador ver essas demos aí. Quem sabe a gente não pega o kit IoT lá da Vivo e faz o flip, né? Enfim, bom, agradeço mais uma vez todo mundo. A gente tem, vamos dizer, uns 10 minutos para fazer perguntas. A gente tem 5 para as 9. Se a gente terminar às 9h05, a gente vai ter um coquetel depois. Aí todo mundo pode perguntar pessoalmente para quem puder ficar. Acho que dá para abrir o quê? 5 perguntas. 5 perguntas. Dessa vez vamos fazer um pouco diferente. A gente faz a pergunta, a pessoa já responde, e aí depois a gente faz a próxima. Pode ser assim? Quem quer perguntar alguma coisa? Oi, meu nome é Alex, tá? Também sou membro aqui da CJE. Pergunta é pro Jax. Você falou que está demandando fornecedores, mas assim, a Vivo está atuando como investidora para comprar, vamos dizer, comprar soluções desses fornecedores ou para incorporar esses fornecedores que trazem inovação com a internet das coisas? Como que seria? Bom, vamos lá. Eu tenho basicamente hoje uma agenda que eu tenho, assim, como é que funciona o ciclo de inovação dentro da Vivo? Eu geralmente tenho uma carteira de clientes no Brasil inteiro, tá? E existe uma carteira para grandes empresas, por exemplo, que demanda algumas soluções além da conectividade. Então, já existe uma relação clara entre área de negócios e área de inovação, onde, dado uma oportunidade, dado uma demanda, que existe um desafio tecnológico, onde a internet das coisas ele acaba sendo uma tecnologia para resolver aquele problema, eu sou demandado. E se você analisar a cadeia de IoT, eu tenho desde o hardware, que eu tenho que desenvolver enquanto protótipo, vamos pensar assim, na pior das hipóteses, porque eu preciso entregar alguma coisa específica, até a integração com o cima legado. O que hoje eu tenho de gargalo hoje? Eu não fabrico e não tenho licença para poder fazer hardware. Eu tenho licença para poder operar espectro e telefone celular para poder vender banda. Ok? Então, como é que funciona? Eu preciso de exemplo aqui, eu preciso de uma empresa que vá comigo, por exemplo, no cliente, a gente assina o NDA, claro, e eu chegue lá e falo assim, olha, a demanda é monitoramento de um caixa eletrônico. E o cara consiga me construir um hardware, por exemplo, com sensores que eu já sei por definição de negócio,
para que aquele hardware funcione, que já é integrado na minha nuvem, onde eu vou dar para aquele hardware ali conectividade. Isso aqui é só um exemplo. Então, hoje, esse tipo de empresa que não só faz o design, como também consegue prototipar ou produzir, não em alto volume, mas em um volume um pouco menor, eu tenho interesse em adquirir dessas empresas o know-how, que é o design do projeto, e produção. Não necessariamente tem que ser a mesma empresa, mas esse player hoje, a gente compra desse cara esse tipo de tecnologia, entendeu? E hoje no Brasil, hoje a gente tem uma grande gargalo quando você quer comprar esse tipo de tecnologia. Não, assim, é a relação cliente-fornecedor. Eu não sou investidor. Eu tenho uma demanda, assim, olha, eu tenho essa demanda aqui X. Se você quer criar uma empresa, poder ir na telefônica, passar para a mesa de compras e me oferecer solução, esse é o jogo que eu jogo. Quem quiser, no caso, eu desenvolvi uma solução aqui, no Hackathon, fui premiado ou não, ou então eu acho que a minha solução vale a pena. Lá existe o Aira, que é uma incubadora de empresas, que é uma aceleradora de negócios, onde eu quero conversar, Jax, com o diretor do Aira para poder saber se a minha ideia tem fit com o tipo de projeto a aceleradora faz. Então, assim, eu encaminho, olha, Carlos, que é o diretor do Aira, tem esse pessoal aqui que eu conheci, quer conversar com você, bater um papo para saber se existe um fit entre a ideia e o estágio da ideia do negócio versus a agenda do Aira em relação ao investimento. Mais perguntas? Boa noite, eu sou o Márcio, eu sou designer de produto. E uma curiosidade, quantos designers estão aqui? Então, bom número, viu? Surpreendentemente, nunca tem designers nesse tipo de reunião e eu fico muito puto da vida. Porque o design vai trazer inovação. Não adianta ter engenheiro, desenvolvedor e programador, isso não vai trazer inovação. Eles ajudam a materializar a inovação, mas a inovação é do design. Você quer sair daqui vivo, né? Tem bastante programador. Não, ainda quero participar do Hackathon. Já me inscrevi, vou estar lá e obrigado. Dá só curiosidade profissional. Sim. Obrigado. O nosso objetivo é criar multidisciplinaridade, como eu falei. Então, no último Hackathon, no último Esquenta, a gente trouxe um pessoal que atrai um pouco mais de designers. Tinha um especialista de UX do Google aqui, então atraiu realmente um público diferente. Obrigado pela consideração. Não tem mais pergunta? Tem uma aqui. Boa noite, pessoal. Meu nome é Marcelo. Eu gostaria de deixar uma pergunta, não só para a mesa, mas para todos. Eu trabalho com design, mas também com design de consciência, né? Então, o nosso colega Ângelo falou do carro, deixou uma pergunta ali em aberto. Será que não é preciso realmente construir ferramentas para manutenção dos carros existentes? A mesma coisa, pergunto para a Samsung, será que não precisa construir aparelhos mais duráveis? Tá? Então, eu gostaria de deixar a consciência aqui da gente lutar por produtos e desenvolver serviços que realmente atendam uma demanda de sustentabilidade do planeta e, cada vez mais, a apresentação da Vivo, onde a interação do ser, realmente, no Brasil, a gente, se estudar um pouco a história da humanidade, saberemos que o mundo está atrás dos bons exemplos do Brasil. Então, a gente tem condições de mostrar para o mundo o que é a sustentabilidade da consciência. Deixo a pergunta para vocês, sempre que for produzir um produto, pense na durabilidade e na integração da manutenção do planeta e do próximo. Obrigado. O serviço é o futuro dos negócios e etc. Vão aparecer muito mais serviços daqui para frente e a gente tem tecnologia se desenvolvendo para poder transformar o serviço em algo melhor. A sugestão de monitorar as peças, por exemplo, pode ajudar, né? Às vezes a montadora não tem culpa que você passou num buraco numa das ruas dos Jardins, por exemplo, que não foi prevenido pela prefeitura, né? Mas se a gente consegue monitorar que vários carros caíram naquele mesmo buraco, a gente consegue resolver o problema e não ter, né? Então, eu acho que a provocação é válida. Espero que você esteja aqui no Hackathon para propor uma solução aí no dia 20 e no dia 21. A gente acho que não tem mais tempo para perguntas. Vamos encerrar aqui, pessoal. Eu queria agradecer a presença de todos.
e esperamos vocês no Hackathon dia 20, 21. Temos um coquetel aqui agora. Agradecer a mesa aqui, o Fábio, o Jaques, o Leão e o Ângelo. E é um prazer recebê-los aqui na Fiesp. Obrigado a todos e boa noite. Até logo.